Na periferia de Munique, em um conjunto habitacional de classe média baixa, vivia a família Becker. Klaus, um homem de 45 anos, trabalhava como operário em uma fábrica de automóveis, enquanto sua esposa Hannah, de 42 anos, era caixa em um supermercado local. O casal tinha 2 filhos, Lucas, de 17 anos, e Sophie, de 14. À primeira vista, os Becker pareciam uma família alemã comum, lutando para sobreviver em meio às pressões econômicas. No entanto, por trás das paredes de seu modesto apartamento, escondia-se uma teia complexa de problemas que ameaçava destruir o núcleo familiar. Klaus, outrora um homem dedicado e amoroso, havia se entregado ao alcoolismo nos últimos 5 anos. O estresse no trabalho e as dificuldades financeiras o levaram a buscar refúgio na bebida. Suas noites eram passadas em bares locais, gastando o pouco dinheiro que a família tinha. Isso não apenas drenou as economias dos Becker, mas também criou um abismo emocional entre Klaus e o resto da família. Hannah, sobrecarregada com as responsabilidades financeiras e emocionais, lutava contra a depressão. Ela se esforçava para manter a família unida, fazendo horas extras no supermercado e tentando compensar a ausência do marido para os filhos. No entanto, o peso da situação estava se tornando insuportável. Lucas, o filho mais velho, começou a se rebelar. Frustrado com a situação em casa e influenciado por amigos problemáticos, ele começou a faltar às aulas e a experimentar drogas. Sophie, por sua vez, tornara-se retraída e ansiosa, seu desempenho escolar caindo drasticamente. A situação financeira da família era precária. As contas se acumulavam e o risco de despejo pairava sobre suas cabeças. Klaus havia sido advertido várias vezes no trabalho devido a seus atrasos e falta de produtividade, colocando seu emprego em risco. Em meio a esse caos, Hannah começou a buscar desesperadamente por ajuda. Embora a família não fosse particularmente religiosa, ela se lembrou de sua infância, quando sua avó a levava à igreja católica local. Num domingo particularmente difícil, após uma noite de brigas intensas com Klaus, Hannah decidiu visitar a igreja de São Miguel, não muito longe de sua casa. O padre Thomas, um homem de meia idade com olhos gentis e um sorriso acolhedor, notou Hannah sentada sozinha no banco da igreja após a missa. Aproximando-se dela, ele perguntou se ela precisava de ajuda. Naquele momento, as comportas se abriram e Hannah desabou em lágrimas, compartilhando os problemas que assolavam sua família. Padre Thomas ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e esperança. Ele falou sobre o poder da fé e da oração, não como uma solução mágica, mas como um caminho para encontrar força e orientação. Convidou Hannah a participar dos grupos de apoio da paróquia e ofereceu aconselhamento para a família. Hesitante, mas desesperada por mudança, Hannah concordou em tentar. Ela não sabia como convenceria Klaus ou os filhos a participar, mas sentiu uma pequena centelha de esperança acender-se em seu coração. Naquela noite, ao voltar para casa, Hannah encontrou Klaus caído no sofá, embriagado como de costume. Lucas não estava em casa, provavelmente saiu com seus amigos problemáticos, e Sophie estava trancada em seu quarto. Olhando para sua família despedaçada, Hannah sentiu um misto de desespero e determinação. Ela sabia que o caminho pela frente seria difícil, mas pela primeira vez em anos, ela vislumbrou a possibilidade de mudança. Ajoelhando-se ao lado da cama, Hannah fez algo que não fazia há muito tempo. Ela rezou. Com lágrimas nos olhos, ela pediu a Deus por um milagre, não apenas para curar sua família, mas para lhe dar forças para ser o catalisador dessa mudança. Mal sabia Hannah que sua simples oração estava prestes a desencadear uma série de eventos que transformariam não apenas sua família, mas toda a comunidade ao seu redor. A igreja de São Miguel, onde Hannah encontrou o padre Thomas, era uma estrutura gótica modesta, mas acolhedora, situada no coração de um bairro operário de Munique. Embora a secularização tivesse afetado a frequência nas missas, a paróquia mantinha uma comunidade ativa e engajada em projetos sociais. Padre Thomas, nascido Thomas Müller, era filho de operários e entendia bem as lutas da classe trabalhadora. Sua vocação surgiu após ver como a fé ajudou sua própria família a superar dificuldades semelhantes às dos Becker. Ele transformou a paróquia em um centro de apoio comunitário,
oferecendo grupos de ajuda mútua, aconselhamento e assistência prática. Na fábrica onde Klaus trabalhava, seu supervisor Herr Weber era um homem rígido, mas justo. Ele notava o declínio no desempenho de Klaus e estava prestes a tomar medidas disciplinares, mas algo o fazia hesitar, lembrando-se de sua própria luta contra o alcoolismo anos atrás. Na escola de Lucas e Sophie, a professora Frau Schmidt observava com preocupação as mudanças no comportamento dos irmãos. Católica devota, ela frequentava a mesma paróquia que Hannah acabara de visitar e era conhecida por seu envolvimento em programas de mentoria para jovens em risco. Entre os amigos problemáticos de Lucas estava Marcos, um jovem de 18 anos que já havia sido preso por pequenos delitos. Marcos vinha de uma família desestruturada e via em Lucas um irmão mais novo que queria proteger, mesmo que de maneira equivocada. A vizinha dos Becker, Frau Hoffmann, uma viúva de 70 anos, observava silenciosamente o declínio da família. Ela própria havia superado o alcoolismo do marido falecido anos atrás e sentia uma profunda empatia por Hannah. Na comunidade católica local, destacava-se o grupo de apoio liderado por Stefan e Greta Schultz, um casal que superou problemas semelhantes aos dos Becker. Eles organizavam reuniões semanais, oferecendo um espaço seguro para famílias compartilharem suas lutas e encontrarem apoio mútuo. A cultura católica em Munique, embora menos proeminente que no passado, ainda mantinha tradições fortes, especialmente em comunidades de classe trabalhadora. Festas como a de São Miguel, padroeiro da paróquia, eram momentos de união comunitária, misturando devoção religiosa com celebrações culturais bávaras. Enquanto Hannah começava a frequentar a igreja, ela se deparou com um mundo que há muito havia esquecido. Os rituais familiares da missa, o aroma do incenso, os vitrais coloridos contando histórias bíblicas, tudo isso trazia memórias reconfortantes de sua infância. No entanto, ela logo percebeu que esta não era apenas uma igreja de rituais e tradições. As homilias do padre Thomas eram práticas e relevantes, abordando questões como desemprego, vícios e problemas familiares. Os grupos de apoio ofereciam não apenas orações, mas estratégias concretas para lidar com problemas cotidianos. Hannah começou a ver possibilidades de mudança, não apenas através de milagres instantâneos, mas por meio de uma comunidade disposta a apoiar e orientar. Ela sabia que o caminho seria difícil, especialmente convencendo Klaus e os filhos a se envolverem, mas pela primeira vez em anos, ela não se sentia sozinha em sua luta. À medida que Hannah dava seus primeiros passos hesitantes nesta jornada de fé e recuperação, ela não imaginava como cada uma dessas pessoas, Padre Thomas, Herr Weber, Frau Schmidt, Marcos, Frau Hoffmann e os Schultz, desempenharia um papel crucial na transformação que estava por vir. Nas semanas seguintes à visita de Hannah à igreja de São Miguel, a situação dos Becker continuou a se deteriorar. Klaus, inconsciente dos esforços de sua esposa para buscar ajuda, afundava-se cada vez mais no alcoolismo. Seus atrasos no trabalho tornaram-se mais frequentes e Herr Weber se viu forçado a dar-lhe um ultimato: buscar ajuda ou perder o emprego. Hannah, dividida entre seu novo compromisso com a igreja e as crescentes demandas em casa, lutava para manter a família unida. Ela tentou conversar com Klaus sobre a ajuda oferecida pela paróquia, mas ele reagiu com hostilidade, acusando-a de se esconder atrás da religião em vez de enfrentar os problemas reais. Lucas, por sua vez, estava se envolvendo cada vez mais com Marcos e seu grupo. Uma noite ele chegou em casa com um olho roxo e se recusou a explicar o que havia acontecido. Hannah, desesperada, tentou conversar com o filho, mas ele a repeliu, gritando que ela não entendia nada sobre o mundo real. Sophie, testemunhando o caos ao seu redor, retraiu-se ainda mais. Sua professora, Frau Schmidt, notou sua ausência nas aulas e tentou entrar em contato com os pais, mas suas ligações foram ignoradas por Klaus e Hannah estava ocupada demais para retornar às chamadas. A crise financeira da família atingiu um novo patamar quando chegou um aviso de despejo. Klaus havia gasto o dinheiro do aluguel em bebida e Hannah não conseguia cobrir a diferença com seu salário do supermercado. O medo de ficarem sem teto
adicionou uma nova camada de tensão à já frágil dinâmica familiar. Em meio a esse turbilhão, Hannah continuava a frequentar a igreja, encontrando um refúgio momentâneo nas missas e nos grupos de apoio. Ela compartilhou sua história com o grupo liderado pelos Schultz e, embora tenha encontrado compreensão e empatia, também se sentiu culpada por expor os problemas de sua família. Padre Thomas, percebendo a gravidade da situação, ofereceu-se para visitar a família em casa. Hannah, temendo a reação de Klaus, hesitou em aceitar. No entanto, quando o padre apareceu inesperadamente uma tarde, ela não teve escolha senão deixá-lo entrar. A visita foi tensa. Klaus, inicialmente hostil, acabou desabafando suas frustrações, revelando um homem quebrado por baixo da fachada de raiva. Lucas evitou o padre, trancando-se em seu quarto enquanto Sophie observava silenciosamente do canto da sala. Padre Thomas ouviu pacientemente, oferecendo não julgamento, mas compreensão. Ele falou sobre os recursos disponíveis na comunidade, grupos de alcoólicos anônimos, aconselhamento financeiro, programas para jovens. Klaus, embora cético, não rejeitou completamente a ideia de buscar ajuda. No entanto, a visita do padre teve consequências inesperadas. Klaus, envergonhado por ter exposto suas fraquezas, mergulhou ainda mais fundo na bebida nos dias seguintes. Lucas, irritado com o que via como intromissão, passou a evitar completamente a casa, ficando fora por dias. Hannah se viu questionando sua decisão de buscar ajuda na igreja. Será que ela havia piorado as coisas? Sua fé, ainda frágil, foi abalada. Ela se perguntava se Deus realmente estava ouvindo suas orações ou se ela estava apenas se agarrando a falsas esperanças. Uma noite, após uma discussão particularmente violenta com Klaus, Hannah encontrou Sophie chorando silenciosamente em seu quarto. A menina, finalmente quebrando seu silêncio, implorou à mãe para não desistir. "Eu tenho rezado todas as noites, mamãe", Sophie confessou. "Não podemos perder a esperança agora." Essas palavras simples de sua filha mais nova tocaram Hannah profundamente. Ela percebeu que sua busca por ajuda não era apenas por ela mesma, mas por toda a família. Com renovada determinação, Hannah decidiu perseverar, não sabendo que os eventos que se seguiriam testariam sua fé e resiliência além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Enquanto a família Becker lutava com seus problemas centrais, várias subtramas se desenvolviam, adicionando camadas de complexidade à sua jornada. Na fábrica, Herr Weber estava sob pressão da direção para melhorar a produtividade. O desempenho instável de Klaus estava afetando toda a linha de produção. Weber, lembrando-se de sua própria luta contra o alcoolismo, decidiu dar a Klaus uma última chance. Ele propôs um acordo. Se Klaus concordasse em buscar tratamento, Weber usaria sua influência para proteger seu emprego. Esta decisão, no entanto, colocou Weber em conflito com outros supervisores que viam sua abordagem como muito leniente. Na escola, Frau Schmidt notou uma mudança sutil em Sophie. Apesar de ainda quieta, a menina começou a demonstrar interesse nas aulas de história, especialmente quando o tema envolvia figuras históricas que superaram adversidades. Frau Schmidt viu nisso uma oportunidade de conectar-se com Sophie e potencialmente ajudar a família. Lucas, por sua vez, estava se envolvendo cada vez mais com Marcos e seu grupo. No entanto, um incidente inesperado ocorreu quando eles tentaram roubar uma loja local. Marcos, vendo a hesitação de Lucas, assumiu toda a culpa, resultando em sua prisão. Este evento deixou Lucas profundamente abalado, dividido entre a lealdade ao amigo e o crescente desconforto com o caminho que estava seguindo. Frau Hoffmann, a vizinha idosa, começou a notar as mudanças na família Becker. Ela se lembrou de como o apoio da comunidade havia sido crucial em sua própria jornada de recuperação anos atrás. Decidida a ajudar, ela começou a fazer pequenos gestos de bondade, deixando refeições caseiras na porta dos Becker, oferecendo-se para cuidar de Sophie após a escola. Na paróquia, o grupo de apoio liderado pelos Schultz estava ganhando popularidade, atraindo mais famílias em situações similares à dos Becker. Isso levou a um debate na comunidade sobre como a igreja poderia expandir seus serviços sociais sem comprometer seus recursos limitados. Hannah, em meio a tudo isso,
descobriu um talento inesperado para ouvir e aconselhar outros no grupo de apoio. Sua própria luta ressoava com muitos, e ela se viu assumindo um papel de liderança informal, algo que a surpreendeu e a fez questionar seu próprio potencial. Klaus, embora ainda resistente à ideia de tratamento, começou a notar as pequenas mudanças ao seu redor. A gentileza inesperada de seu chefe, a preocupação de vizinhos que mal conhecia e a resiliência silenciosa de sua família começaram a penetrar a névoa do álcool. Sophie, inspirada pelas histórias que aprendia na escola e pela persistência de sua mãe, começou a escrever um diário, documentando a jornada de sua família. Este ato simples tornou-se uma forma de terapia para ela, ajudando-a a processar suas emoções e, sem que ela soubesse, criando um registro poderoso de sua história familiar. Cada uma dessas subtramas se entrelaçava com a narrativa principal, criando uma teia complexa de relacionamentos, desafios e oportunidades de crescimento. A família Becker, sem perceber, estava no centro de uma transformação que ia além de suas próprias paredes, afetando e sendo afetada por toda a comunidade ao seu redor. O momento decisivo para a família Becker chegou de uma forma inesperada e dramática. Era uma sexta-feira à noite, e Klaus, mais embriagado que o usual, decidiu dirigir até um bar mais distante, ignorando os apelos desesperados de Hannah para que ficasse em casa. Naquela mesma noite, Lucas, atormentado pela culpa após o incidente com Marcus, decidiu voltar para casa mais cedo. Ao chegar, encontrou sua mãe e irmã em lágrimas, preocupadas com o paradeiro de Klaus. Algo dentro dele se quebrou, ao ver o sofrimento em seus rostos. Pela primeira vez em meses, Lucas abraçou sua mãe e prometeu ajudar a encontrar o pai. Enquanto isso, Klaus, desorientado pela bebida, perdeu o controle do carro em uma curva fechada. O veículo derrapou e bateu contra um poste. A colisão não foi fatal, mas deixou Klaus preso e ferido no carro amassado. Foi Frau Hoffmann quem, ao ouvir a comoção na rua, reconheceu o carro de Klaus e imediatamente ligou para Hannah. Em questão de minutos, a família Becker chegou ao local do acidente, juntamente com uma ambulância e a polícia. A cena era caótica. Paramédicos trabalhavam para libertar Klaus do veículo, enquanto policiais tentavam conter a multidão de curiosos que se formava. Hannah, Lucas e Sophie assistiam horrorizados, temendo o pior. Foi neste momento de desespero que Hannah, quase instintivamente, começou a rezar em voz alta. Sua oração não era eloquente nem elaborada, mas carregada de emoção bruta e fé genuína. Deus, por favor, não nos abandone agora. Dê-nos força para superar isso juntos. Para surpresa de todos, Lucas se juntou à oração de sua mãe, seguido por Sophie. Os três, de mãos dadas, formaram um círculo de oração ali mesmo, na rua, enquanto os paramédicos continuavam seu trabalho. Milagrosamente, Klaus foi retirado do veículo com vida, embora gravemente ferido. Enquanto era levado para a ambulância, ele brevemente recobrou a consciência e viu sua família unida em oração. A imagem, embora nebulosa, ficou gravada em sua mente. No hospital, a família foi recebida por Padre Thomas, que havia sido informado do acidente por Frau Hoffmann. Sua presença trouxe conforto não apenas para Hannah, mas surpreendentemente também para Lucas, que encontrou no padre uma figura paterna substituta naquele momento de crise. As horas que se seguiram foram tensas, com Klaus passando por cirurgia e a família aguardando ansiosamente por notícias. Durante esse tempo, Hannah notou uma mudança sutil em Lucas. O jovem rebelde estava agora protetor, consolando Sophie e oferecendo apoio silencioso à mãe. Quando finalmente receberam a notícia de que Klaus sobreviveria, foi como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Hannah viu isso não apenas como um milagre médico, mas como uma resposta direta às suas orações, uma segunda chance para sua família. Na manhã seguinte, quando Klaus acordou na UTI, ele se deparou com uma visão que o deixou sem palavras. Sua família inteira dormindo em cadeiras desconfortáveis ao lado de sua cama, Lucas com um braço protetor ao redor de Sophie e Hannah segurando firmemente sua mão. Naquele momento, Klaus teve uma epifania. Ele viu claramente, pela primeira vez em anos, o dano que havia causado e o amor incondicional que sua família ainda tinha por ele. Com lágrimas nos olhos,
ele fez uma promessa silenciosa a Deus e a si mesmo. Se tivesse uma segunda chance, ele a aproveitaria. Este evento marcou um ponto de virada crucial para os Becker. O acidente, embora traumático, serviu como um catalisador para a mudança que há tanto tempo era necessária. A partir daquele momento, cada membro da família começou a ver sua situação e uns aos outros sob uma nova luz, preparando o terreno para a transformação que estava por vir. Nos dias e semanas que se seguiram ao acidente de Klaus, a família Becker experimentou uma série de mudanças significativas. O evento atuou como um catalisador, desencadeando reações em cadeia que afetaram não apenas a família, mas toda a comunidade ao seu redor. Klaus, ainda se recuperando no hospital, enfrentava não apenas a dor física, mas também o peso emocional de suas ações. Pela primeira vez em anos, ele estava sóbrio por um período prolongado, forçado pela situação médica. Esta clareza mental o levou a profundas reflexões sobre sua vida e suas escolhas. Ele pediu para falar com Padre Thomas, surpreendendo Hannah com seu desejo de buscar orientação espiritual. Hannah, por sua vez, encontrou-se em uma posição de liderança inesperada. Com Klaus hospitalizado, ela teve que assumir todas as responsabilidades familiares. Surpreendentemente, ela descobriu em si uma força e resiliência que não sabia que possuía. Seu envolvimento na igreja se aprofundou, e ela começou a compartilhar sua experiência nos grupos de apoio, inspirando outras famílias que enfrentavam desafios semelhantes. Lucas passou por uma transformação notável. O susto do acidente do pai e a lembrança da prisão de Marcos o fizeram reavaliar o caminho que estava seguindo. Ele se aproximou de Frau Schmidt, sua professora, pedindo ajuda para recuperar o tempo perdido na escola. Além disso, para surpresa de todos, ele se ofereceu como voluntário em um programa de mentoria para jovens na paróquia, usando sua própria experiência para ajudar outros adolescentes em risco. Sophie, antes retraída e silenciosa, começou a se abrir. Seu diário, inicialmente um refúgio privado, tornou-se um projeto que ela compartilhava com a família. Ela lia trechos para Klaus no hospital, ajudando-o a entender o impacto de suas ações passadas e a mudança que estava ocorrendo em sua família. A comunidade ao redor dos Becker também reagiu de maneiras inesperadas. Herr Weber, o supervisor de Klaus, não apenas manteve a promessa de segurar seu emprego, mas também iniciou um programa de apoio a funcionários com problemas de dependência na fábrica, inspirado pela situação de Klaus. Frau Hoffmann, a vizinha idosa, tornou-se uma presença constante na vida da família, oferecendo apoio prático e emocional. Sua amizade com Hannah floresceu, criando uma ponte entre gerações e fornecendo a Hannah um modelo de resiliência e fé. Na paróquia, o caso dos Becker inspirou uma expansão dos programas de apoio comunitário. Padre Thomas, vendo o impacto positivo na família, trabalhou para criar mais grupos focados em recuperação de vícios e suporte familiar. Financeiramente, a situação da família permanecia precária. As contas médicas se acumulavam e a perda temporária do salário de Klaus pesava no orçamento familiar. No entanto, a comunidade se mobilizou. Uma campanha de arrecadação de fundos foi organizada pela paróquia, demonstrando solidariedade e aliviando parte do fardo financeiro dos Becker. À medida que Klaus se preparava para receber alta do hospital, a família enfrentava um misto de esperança e apreensão. As mudanças eram promissoras, mas todos sabiam que o caminho pela frente seria desafiador. A verdadeira prova de sua transformação estava apenas começando. Nos meses que se seguiram à alta de Klaus do hospital, a família Becker embarcou em uma jornada de recuperação e crescimento que testou sua determinação e fortaleceu seus laços. Klaus, determinado a manter sua sobriedade, começou a frequentar regularmente as reuniões dos Alcoólicos Anônimos na paróquia de São Miguel. Inicialmente relutante e desconfortável, ele gradualmente encontrou força e apoio no grupo. Suas partilhas honestas sobre suas lutas e arrependimentos não apenas o ajudaram em sua própria recuperação, mas também inspiraram outros membros do grupo. Hannah, por sua vez, mergulhou mais fundo em seu trabalho com os grupos de apoio da igreja. Sua experiência pessoal de quase perder o marido e recuperar sua família
ressoava profundamente com outras pessoas enfrentando crises similares. Ela descobriu um dom para ouvir e aconselhar, e Padre Thomas a encorajou a considerar um treinamento formal em aconselhamento pastoral. O retorno de Klaus ao trabalho foi um desafio. Alguns colegas eram céticos quanto à sua mudança, mas Herr Weber permaneceu um aliado constante. Klaus se comprometeu a provar seu valor, não apenas mantendo a sobriedade, mas também melhorando seu desempenho. Sua dedicação renovada não passou despercebida, e após alguns meses, ele foi promovido a líder de equipe, uma posição que o encheu de um senso de responsabilidade e orgulho que há muito não sentia. Lucas continuou sua transformação de forma impressionante. Seu trabalho voluntário com jovens em risco tornou-se uma paixão. Ele usava sua própria história como testemunho, mostrando aos adolescentes que mudança era possível. Sua dedicação aos estudos também deu frutos, e ele começou a considerar uma carreira em serviço social, algo que teria parecido impossível meses antes. Sophie floresceu de maneiras inesperadas. Seu diário evoluiu para um blog anônimo onde ela compartilhava a jornada de sua família. Suas palavras honestas e esperançosas encontraram um público crescente, oferecendo conforto a outras crianças de famílias em crise. Na escola, ela se tornou mais confiante, até mesmo se juntando ao clube de debate, usando sua voz recém-descoberta para defender causas sociais. A vida familiar dos Becker passou por uma transformação notável. As noites antes preenchidas com tensão e silêncio agora eram ocupadas por conversas abertas, jogos de tabuleiro e planejamento para o futuro. Klaus e Hannah redescobriram seu amor um pelo outro, trabalhando juntos para reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Financeiramente, a família ainda enfrentava desafios. As dívidas do passado e as despesas médicas continuavam a pesar, mas eles abordavam essas questões como uma equipe unida. Klaus e Hannah participaram de um curso de gestão financeira oferecido pela paróquia, aprendendo a orçar e economizar de forma eficaz. A comunidade continuou a desempenhar um papel crucial na recuperação dos Becker. Frau Hoffmann tornou-se quase uma avó para Lucas e Sophie, oferecendo sabedoria e carinho. Os Schultz, que lideravam o grupo de apoio, se tornaram amigos próximos da família, proporcionando um modelo de um casal que havia superado desafios semelhantes. À medida que o primeiro aniversário do acidente de Klaus se aproximava, a família decidiu organizar uma celebração na paróquia. Não era apenas uma comemoração de sua recuperação, mas um agradecimento à comunidade que os havia apoiado. O evento se tornou um testemunho poderoso do poder da fé, da comunidade e da perseverança. Naquela noite, enquanto Klaus olhava para sua família e amigos reunidos, ele sentiu uma profunda gratidão. O caminho não havia sido fácil e ele sabia que ainda haveria desafios pela frente. No entanto, pela primeira vez em anos, ele enfrentava o futuro não com medo ou desespero, mas com esperança e fé renovadas. A jornada dos Becker estava longe de terminar, mas eles agora caminhavam juntos, mais fortes e mais unidos do que nunca, um testemunho vivo do poder transformador da fé, do amor familiar e do apoio comunitário. Conforme o segundo ano da recuperação de Klaus se aproximava, a família Becker enfrentava novos desafios que testariam sua força recém-descoberta e sua fé. Klaus, agora com quase 2 anos de sobriedade, foi convidado para compartilhar sua história em uma conferência regional de alcoólicos anônimos. A perspectiva de falar publicamente sobre sua jornada o deixou ansioso, trazendo à tona inseguranças que ele pensava ter superado. Ele se perguntava se estava realmente qualificado para inspirar outros, dado seu passado turbulento. Hannah, por sua vez, estava prestes a concluir seu treinamento em aconselhamento pastoral. A paróquia de São Miguel ofereceu-lhe uma posição de meio período para liderar grupos de apoio, uma oportunidade que a entusiasmava, mas também a preocupava. Ela temia que assumir esse papel pudesse desequilibrar a delicada harmonia que a família havia alcançado. Lucas, agora no último ano do ensino médio, enfrentava uma decisão crucial sobre seu futuro. Ele havia recebido uma oferta de bolsa de estudos para uma universidade em outra cidade, focada em serviço social. A perspectiva era empolgante,
Mas a ideia de deixar sua família, especialmente agora que estavam tão unidos, o deixava em conflito. Sophie estava se preparando para apresentar seu blog, agora bastante popular, em um evento da escola sobre superação de adversidades. Embora orgulhosa de seu trabalho, ela hesitava em revelar publicamente a história de sua família, temendo possíveis reações negativas de colegas e professores. Financeiramente, os Becker estavam lentamente se estabilizando, mas uma oportunidade inesperada surgiu. Uma pequena empresa local estava à venda, e Klaus viu nisso a chance de iniciar seu próprio negócio, algo que sempre sonhara. No entanto, isso significaria assumir um risco financeiro significativo e potencialmente desestabilizar a segurança que haviam trabalhado tão duro para construir. Na comunidade, a história dos Becker havia inspirado muitos. Padre Thomas propôs que eles liderassem um novo programa na paróquia, focado em recuperação familiar holística. Esta proposta, embora honrosa, representava um compromisso significativo de tempo e energia para toda a família. Enquanto isso, notícias sobre Marcos, o antigo amigo de Lucas, chegaram. Ele estava prestes a ser libertado da prisão e havia expressado o desejo de se reconectar com Lucas. Isso trouxe à tona memórias complicadas e levantou questões sobre perdão e segundas chances dentro da família. À medida que todas essas possibilidades e desafios convergiam, os Becker se viram em um momento crucial. Cada decisão parecia interligada, com o potencial de impactar profundamente o futuro da família. Eles perceberam que precisavam enfrentar esses desafios não apenas individualmente, mas como uma unidade familiar. Uma noite, reunidos em torno da mesa da cozinha, local que se tornara o coração de suas discussões familiares, os Becker decidiram abordar cada questão abertamente. Eles sabiam que as decisões que tomariam nas próximas semanas moldariam não apenas seus futuros individuais, mas também o destino coletivo da família. Com uma mistura de apreensão e esperança, eles se prepararam para enfrentar esses novos desafios, confiantes de que sua fé renovada e os laços fortalecidos os guiariam através dessa fase crucial de suas vidas. O dia da Conferência Regional dos Alcoólicos Anônimos chegou, marcando um momento decisivo para a família Becker. Klaus, nervoso, mas determinado, subiu ao palco para compartilhar sua história. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força à medida que ele relatava sua jornada da adicção à recuperação. Ele falou sobre o acidente que quase custou sua vida, a devoção inabalável de sua família e o poder transformador da fé e da comunidade. Enquanto Klaus falava, Hannah, Lucas e Sophie, sentados na primeira fila, sentiam uma mistura de orgulho e emoção. Para surpresa deles, entre a plateia estavam Herr Weber, Frau Hoffmann e até mesmo alguns de seus antigos colegas de trabalho que vieram para apoiá-lo. No meio do discurso de Klaus, a porta dos fundos do salão se abriu silenciosamente. Marcos, recém-saído da prisão, entrou discretamente. Lucas, notando sua presença, sentiu um nó no estômago, uma mistura de apreensão e compaixão. Ao concluir seu testemunho, Klaus foi recebido com uma ovação de pé. Lágrimas nos olhos, ele abraçou sua família no palco. Um momento de triunfo e união que simbolizava o quanto haviam percorrido juntos. Após a conferência, a família se reuniu em um canto tranquilo. Foi então que Marcos se aproximou hesitantemente. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de história não resolvida. Surpreendendo a todos, foi Sophie quem quebrou o gelo, estendendo a mão a Marcos em um gesto de paz. Esse momento de reconciliação inesperada pareceu liberar uma onda de decisões e revelações. Lucas anunciou que havia decidido aceitar a bolsa de estudos, mas com um plano de retornar à comunidade após a formatura para iniciar um programa de mentoria para jovens em risco. Hannah compartilhou sua decisão de aceitar o cargo na paróquia, vendo isso como uma oportunidade de retribuir o apoio que haviam recebido. Sophie revelou que seu blog anônimo havia chamado a atenção de uma editora, que queria publicar sua história como um livro para jovens lidando com crises familiares. Klaus, inspirado pelo sucesso do evento e pelo apoio da comunidade, propôs transformar a pequena empresa que estava considerando comprar em um negócio social, oferecendo oportunidades de emprego para pessoas em recuperação.
Enquanto discutiam esses planos, Padre Thomas se aproximou com uma notícia surpreendente. Inspirada pela história dos Becker, a diocese havia decidido expandir significativamente seus programas de apoio familiar e recuperação, usando a paróquia de São Miguel como modelo piloto. O momento culminante veio quando Herr Weber, emocionado, ofereceu a Klaus uma parceria na fábrica para implementar um programa abrangente de bem-estar dos funcionários, reconhecendo o impacto positivo que a jornada de Klaus havia tido em toda a empresa. Ali, rodeados por amigos, família e até antigos adversários, os Becker sentiram o peso completo de sua transformação. Não era apenas sobre sua recuperação pessoal, mas sobre como sua jornada havia se tornado um catalisador para mudanças positivas em toda a comunidade. Naquela noite, de volta à sua casa modesta, mas acolhedora, a família Becker se reuniu para uma oração de agradecimento. Klaus, olhando para os rostos de seus entes queridos, sentiu uma paz profunda. Ele sabia que os desafios continuariam, mas agora enfrentavam o futuro não apenas como sobreviventes, mas como faróis de esperança para outros. O milagre que transformou a família Becker não foi um evento único e dramático, mas uma série de pequenos milagres diários, de perseverança, amor, fé e comunidade. Sua história se tornou um testamento vivo do poder da graça divina e da resiliência humana. Nos anos que se seguiram àquele dia transformador na Conferência dos Alcoólicos Anônimos, a família Becker continuou a florescer, enfrentando novos desafios e celebrando vitórias, sempre ancorados em sua fé renovada e no apoio mútuo. Klaus, mantendo sua sobriedade, transformou-se em um líder respeitado na fábrica. O programa de bem-estar dos funcionários que ele ajudou a implementar com Herr Weber tornou-se um modelo para outras empresas da região. Sua história de redenção inspirou muitos, e ele se tornou um mentor valioso para outros em recuperação. Hannah encontrou sua vocação no aconselhamento pastoral. Seu trabalho na paróquia de São Miguel não apenas ajudou inúmeras famílias, mas também fortaleceu sua própria fé e relacionamento com Deus. Ela e Klaus redescobriram a alegria em seu casamento, agora baseado em honestidade, respeito mútuo e devoção compartilhada. Lucas se formou com honras em serviço social e retornou à comunidade como prometido. Ele estabeleceu um programa de mentoria para jovens em risco que se tornou um sucesso notável, mudando o curso de muitas vidas jovens. Sua amizade com Marcos, embora cautelosa no início, evoluiu para uma parceria poderosa, com ambos trabalhando juntos para ajudar outros a evitar os erros que eles cometeram. Sophie, agora uma jovem adulta, viu seu livro publicado e bem recebido. Ela se tornou uma voz respeitada na comunidade, falando abertamente sobre saúde mental e a importância do apoio familiar. Seu blog continuou a crescer, tornando-se um recurso valioso para famílias em crise. A paróquia de São Miguel, sob a liderança do Padre Thomas e com o envolvimento ativo dos Becker, tornou-se um centro vibrante de apoio comunitário. Os programas iniciados ali se espalharam para outras paróquias, criando uma rede de suporte que alcançou muito além de sua comunidade imediata. Financeiramente, os Becker encontraram estabilidade. O negócio social de Klaus prosperou, oferecendo não apenas segurança para sua família, mas também oportunidades para muitos outros em recuperação. Refletindo sobre sua jornada, os Becker reconheceram os inúmeros desafios que enfrentaram e superaram. Eles aprenderam que a fé não era uma solução mágica para todos os problemas, mas uma fonte constante de força e orientação. A transformação de sua família não foi o fim de suas lutas, mas o início de uma nova forma de viver, com gratidão, propósito e uma profunda consciência da graça de Deus em suas vidas. 5 anos após a conferência que mudou suas vidas, a família Becker se reuniu para um jantar especial em sua casa renovada. Klaus, agora um respeitado líder comunitário, ergueu um brinde com suco de uva. Hannah, recentemente nomeada diretora de programas sociais da diocese, sorriu com orgulho. Lucas chegou com sua noiva, uma jovem que conheceu através de seu programa de mentoria. Sophie, de férias da faculdade onde estudava psicologia, compartilhou notícias sobre seu segundo livro. Enquanto compartilhavam histórias e risadas,
os Becker refletiram silenciosamente sobre sua jornada. O milagre que transformou suas vidas continuava a se desdobrar, não apenas em sua família, mas em toda a comunidade que haviam ajudado a fortalecer. Se você está lutando contra um vício, questionando sua fé ou se perguntando se Deus pode te usar, saiba que Ele pode transformar qualquer vida, qualquer ambiente de trabalho e qualquer situação. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Você tem sua própria história de transformação? Conte nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.